Muito obrigado, você que está assistindo ao programa Seichonoye na TV. Seja você que está conectado pela própria televisão ou pelo YouTube. Muito obrigado por estar conectado conosco, estudando ou conhecendo um pouco mais o ensinamento da Seichonoye. Se você está conectado conosco pela primeira vez, tenha certeza. Hoje é um dia especial na sua vida. Se você já conhece o ensinamento da Seichonoye, abra seu coração para receber as palavras de amor e se proponha a um viver cada vez melhor, tá bom? A proposta da nossa conversa de hoje é usarmos como referência o livro A Verdade, volume 3. Nós vamos num capítulo específico desse livro, intitulado A Lei da Oração. Eu tenho certeza que você que está comigo, em casa, certamente durante toda a sua vida já fez algum tipo de oração com mobilizações pessoais diferentes. Às vezes, por uma situação de crise pessoal, você sentou e fez em silêncio lá a sua oração. Independente da corrente religiosa a qual você frequente, a oração é a nossa forma, o nosso paraíso de conexão com Deus. E é muito importante que nós entendamos como é que a oração atua diretamente na nossa vida. Então vamos pensar o seguinte, nossa primeira base vai ser compreender e aceitar de verdade, com o coração alegre, que todos nós somos filhos de Deus. Somos herdeiros de Deus, herdeiros de todos os atributos de Deus. E aí a gente pode pensar, quais são esses atributos? Vou fazer uma oração e vou conseguir R$1 milhão. É exatamente isso que nós vamos estudar aqui no capítulo. Justamente ele abre aqui o capítulo número 23, ele diz o seguinte: há pessoas que, não tendo a oração concretizada, começam a pensar que não existe Deus nem Buda. Mas, para que a oração seja ouvida, é preciso saber, primeiramente, quem é Deus. Porque a questão não se encontra no fato de Deus existir ou não. Essa é uma questão importante porque, independente de você acreditar em Deus, na palavra Deus ou na palavra Buda, essa vida que permeia o universo, essa energia que permeia o universo, é um fato. É um fato. E nós, como habitantes desse planeta Terra, vivemos em relação imediata com essa energia. Então, para que a nossa oração se concretize, não existe uma dependência, como diz aqui o capítulo, concretizar ou não a oração de uma pessoa é fundamentalmente questão de estar ou não em concordância com 3 requisitos, que é o que nós vamos estudar agora. Primeiro requisito, a quem orar. Segundo requisito, para que orar. E terceiro requisito, como orar. São esses os 3 requisitos que fazem com que a nossa oração seja realmente atendida, concretizada, associada à compreensão de cada um deles. Veja bem, se nós vamos pensar em para quem eu vou orar, eu vou orar para mim mesma, eu vou orar para uma pessoa que está longe, para um Deus que castiga, talvez a minha compreensão esteja incorreta. Quando eu penso em para quem orar, eu preciso partir do pressuposto de que eu vou orar a Deus Criador do universo. Mas isso pode gerar para você uma pergunta. Talvez gere. Eu tenho imaginado que talvez se eu estivesse no seu lugar, eu também me perguntaria isso. Mas será que eu preciso orar para um Deus que sabe de todas as coisas antes mesmo de eu pedir para Ele? E aí pode gerar um conflito. Na verdade, quando nós proferimos as palavras de oração, nós não estamos pedindo para esse Deus que parece que está fora de nós. Ao fazermos a nossa oração, nós voltamos o nosso pensamento para nós próprios, para o nosso interior, e entramos em sintonia com essa vida que permeia o universo, com essa lei que permeia o universo,
com esse amor que nos envolve, e aí a frequência da nossa vibração entra em sintonia com essa frequência que criou todo o universo, e aí então nós damos o passo correto para que a nossa oração seja atendida. E aí a ideia é a seguinte, é simples. Eu reconheço que eu sou filho de Deus e estou me dirigindo agora ao Pai, dizendo claramente que eu já tenho aquilo que eu reconheço que eu tenho. Eu sou capaz, eu sou forte, eu já estou empregado. O meu filho já foi aprovado no exame que ele está prestando agora. Entendem? Então não é uma questão de eu pedir. E para pedir, parece que eu vou pedir para uma pessoa que talvez tenha mais forças do que eu. Na verdade, eu tenho a mesma força que Deus, a mesma força que vivifica a minha vida, vivifica a vida de todos os seres existentes. Então, quando eu vou orar, eu vou dirigir o meu pensamento a Deus. Tá bom assim? Então, falamos agora do primeiro critério muito claro da oração. Segundo critério, para quê? Para que nós vamos orar? Vamos pensar o seguinte: muitas pessoas têm enormes desejos em seu coração, e isso é muito natural. É muito natural que nós desejemos, desde pequenas questões pessoais que envolvem sentimentos e o estabelecer a ordem na nossa família, estabelecer a paz e a harmonia entre irmãos, entre colegas de trabalho, até questões de ordem material. Questões de ordem de saúde, de ordem de relacionamento. Isso é natural, sabe por quê? Se nós somos filhos de Deus, nós vamos em direção sempre à luz, nós estamos crescendo, nós estamos progredindo. E se nós estamos progredindo, é muito natural que nós desejemos sempre ter à nossa volta coisas boas para favorecer as pessoas que estão à nossa volta. Então, o professor Masaharu Taniguchi, quando vai nos explicar a respeito do para que orar, ele ressalta uma frase muito importante que implica o para quê e o modo da oração. Lembram dessa frase? Tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Lembram-se, é uma frase dita por Jesus. E, na verdade, nessa frase, que foi uma resposta dada por Jesus Cristo, está o caminho do para quê e o do como nós vamos orar. Entendem? Veja, é uma resposta que é um requisito básico para que a oração seja atendida. Crede e tê-lo-ei. Acreditar, aceitar do fundo do coração que você é merecedor daquilo que você está buscando. Não é algo que não é destinado a você. É algo que é destinado a você. Você é merecedor e deve aceitar claramente que isso te pertence e já está manifestado nesse plano das formas. Agora, vou contar uma coisa. Tem muita gente que não acredita que é merecedor, porque durante a vida passou, talvez a infância, passou muitos momentos escutando que não era merecedor, que é pecador e que não adianta rezar. Precisa sofrer mesmo, porque é só o sofrimento que conduz o homem ao reino de Deus. Nós, estudando aqui no ensinamento da Seichonoye, temos a clareza de que já somos herdeiros de Deus. E dentro de todo esse processo, as condições básicas para que a oração seja ouvida estão implicadas aí nessa crença de que nós somos realmente herdeiros de Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pequena pausa e daqui a pouco a gente volta com 4 dicas importantes para que a sua oração seja atendida, tá bom? Já é tradição. Todo domingo das 9 às 11 horas da manhã, em mais de 500 pontos espalhados pelo Brasil, você tem um encontro marcado com a felicidade. É o Domingo da Seichonoye, onde você assiste a reuniões alegres, com palestras que ensinam a arte do bem viver e como superar os mais diversos problemas do cotidiano. Como se tornar mais saudável,
dicas para atrair a prosperidade, o que fazer para ter uma vida mais harmoniosa e plena. Tudo isso você encontra nos nossos núcleos a cada manhã de domingo e com entrada franca. E mais, livros que iluminam a vida, orientação pessoal com professores da Seichonoye, espaço infantil onde seus filhos aprendem o beabá de uma vida mais harmoniosa e ligada a Deus. Enfim, aqui você encontra amigos, respostas e o conforto espiritual necessário para superar todos os obstáculos. Venha e traga sua família para o Domingo da Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Confira a nossa programação. Olá, estamos de volta então e vamos continuar o nosso estudo retomando as condições básicas para que a sua oração seja atendida. Lembrem-se, nós deixamos bastante claro, somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e, portanto, é preciso que nós tenhamos esta certeza, essa confiança que muitas pessoas chamam de fé. Aceitemos que somos filhos de Deus. No livro Minhas Orações, de autoria do professor Masaharu Taniguchi, na página 147 e 148, exatamente constam os tópicos que nós estamos usando aqui para estudar. Quais são as condições básicas para que a oração seja uma oração ouvida? Ouvida, lembre-se, não por esse Deus que está fora de você, mas para que o seu interior vibre de forma a emanar essa energia e encontrar essa energia que está em todo o universo para que na sua vida aquilo que você deseja seja manifestado. Então ele diz o seguinte: primeiro, o nosso desejo deve ser um desejo correto. O desejo que você tem é um desejo correto? Aquilo que você está fazendo, pretendendo em sua vida, você está fazendo uma oração para a realização de algo, é correto, de verdade? Aí ele faz uma segunda observação. O objeto do seu desejo é algo destinado a você? Olha, eu vou contar um segredo. Tem um pessoal aí em outro planeta, né, que imagina que é talvez a pessoa mais especial do mundo e de fato é. Só que esquece aquilo que nós aprendemos de fundamental aqui na Seichonoye. Eu e o outro somos um só. Eu sou filho de Deus, o outro também é. E quando ele vai fazer a oração, e aí vamos dar um exemplo bem simples. A pessoa vai fazer a oração pela metade da alma. A Seichonoye, inclusive aqui neste livro, Minhas Orações, consta, é a última oração do livro, oração da metade da alma. A pessoa vai fazer essa oração e aí ela fala assim: ó Deus, sei que existe neste mundo uma pessoa que vós estás reservando para mim e que é a outra metade da minha alma. Aí a pessoa esquece que a oração continua e acrescenta uns elementos. Ele é moreno, alto, rico, e aliás é meu vizinho, porque ele e a esposa estão brigando bastante e eu posso ser a pessoa da vida dele. Puxa vida, queridos amigos, esse não é o pensamento correto. Nesse momento, independente da experiência que vive o vizinho e essa pessoa e o seu cônjuge, ele tem uma vida conjugal ali e a sua missão, a missão dele e do cônjuge, entendem? Quando a pessoa faz uma oração desejando que o outro sofra,
é uma condição que não segue a condição básica para que a oração seja atendida. É fundamental que você tenha clareza de que aquilo, o objeto do seu desejo, aquilo que você sonha para a sua vida, seja destinado a você. E que junto com isso, você não cerceie a liberdade de ninguém, você não prejudique ninguém com isso e que isso venha naturalmente para a sua mão. Tá certo? Terceira condição, então, para que a oração seja atendida. Acreditar que Deus sabe que essa coisa almejada é necessária para você. Você acredita? Ou é uma coisa do seu ego? Ou você tem certeza que essa oração é para o seu ego? Deus sabe que isso é necessário para você, então você não tem que se preocupar. Não tem que se preocupar, é soltar, entregar nas mãos de Deus. Não existe preocupação para o Filho de Deus que está do fundo do coração desejando algo que é destinado a Ele. O Pai vai atender. Se não aconteceu ainda, se não se manifestou na sua vida, meu amigo, fica tranquilo, é porque ainda não era para ser. Porque no momento em que o universo vibrar e você estiver vibrando, isso que você deseja, isso que está no seu coração, vai se manifestar, vai acontecer na sua vida, sem dúvida nenhuma. Porque Deus sabe que isso é necessário a você. Acredite que Deus tem este meio para concretizar isso na sua vida. Não há outro caminho além do caminho de Deus. Você precisa confiar que Deus é a força que emana do universo e que vai levar isso para a sua vida. Veja, há um tempo atrás, viajando aí pelo Brasil, ouvi a história de uma pessoa que perdeu tudo nos negócios, absolutamente tudo. Ficou com uma dívida de R$1 milhão. Uma dívida de R$1 milhão é uma dívida bastante significativa. E chegou às mãos desta pessoa a literatura da Seiichi Noye e ela foi encaminhada a uma reunião de associação local. Aliás, amigos, se você desejar conhecer presencialmente a Seiichi Noye, sinta-se à vontade para acessar o nosso site sni.org.br e buscar ali no nosso site o endereço mais perto de você para que você possa acessar presencialmente as nossas reuniões, conferências e eventos. Tá bom? Foi exatamente o que fez esse cavalheiro, e ele foi a uma reunião da Seiichi Noye, e lá começou a ouvir essas verdades, essas palavras que estamos transmitindo agora. Você é filho de Deus, você é capaz, você é herdeiro de Deus. No seu coração se aloja o infinito. Reconheça o infinito que há em você. E à medida que ele ia ouvindo essas palavras, o coração dele foi se enchendo de alegria. Foi se enchendo de júbilo e ele realmente pensou, bom, se o que eles estão falando é verdade, eu vou praticar. E aí está o segredo. Ele começou a colocar em prática o ensinamento da Seiichi Noye. Ele começou a fazer as orações que lhes eram ensinadas e orientadas e que constam em toda a literatura da Seiichi Noye. E ele fazia essas orações e, à medida que ele ia fazendo as orações, ele ia tendo boas ideias. Muito boas ideias. Inclusive, uma das orações realizadas é a oração que nós vamos fazer quando nós formos chegar no finalzinho da nossa conversa. Segura aí que a gente já vai fazer a oração, tá bom? Ele foi fazendo essa oração e foi tendo boas ideias e, curiosamente, à medida que ele ia se envolvendo com as reuniões, ia se sentindo mais alegre, até no seu trabalho as pessoas começaram a perceber que ele estava mais feliz. De fato, ele teve que dispensar alguns funcionários, era proprietário da sua própria empresa, ele estava com poucas pessoas, porque afinal não tinha clientes, mas no momento em que a mente dele começou a vibrar, o que ele buscava também o estava buscando. E aí a vibração se aproximou e ele recebeu um telefonema de um cliente antigo que confiava muito no trabalho dele e queria que ele prestasse serviço. Ele aceitou e daí para frente foi só prosperar. Veja, no período de 8 meses, ele conseguiu se recuperar financeiramente, saldar esta dívida de R$1 milhão. Estou falando para os senhores, 8 meses, ele saldou a dívida de R$1 milhão e se colocou no mercado de forma próspera, recontratando as pessoas que trabalhavam com ele e devolvendo para ele, para a família dele, a tranquilidade do ponto de vista financeiro. Mas com um elemento muito importante. No seu coração habitava a certeza. Eu não estou sozinho. Eu e Deus,
Somos uma só vida. Então, como diz aqui, se nós confiamos totalmente em Deus, nós podemos mentalizar como segue aqui a oração. E aí, nós vamos convidar você, querido amigo que está assistindo conosco, ou pelo YouTube, ou pela TV, para que faça essa oração conosco. É a oração que segue na página 148, se você tem o livro Minhas Orações. A oração diz o seguinte: ó Deus, se o meu desejo é correto, e aí você mentaliza exatamente aquilo que você deseja. Mentalize a coisa desejada, seja ela uma roupa, um livro, a moradia, o encontro com a sua alma gêmea. Se isso é destinado a mim, fazei com que chegue às minhas mãos. Vós sabeis que isso é necessário a mim e conheceis o meio de consegui-lo. Confio totalmente em vossa providência. É simples, né, meu amigo, essa oração. É uma oração de entrega absoluta. Entrega absoluta a Deus. Você diz com clareza aquilo que você deseja, embora Deus não precisasse saber, porque Ele já sabe desde sempre. E você também, como filho de Deus que é, sabe que é merecedor de todas as coisas. E confiando e entregando totalmente a sua vida a Deus, naturalmente tudo se ajusta em seu respectivo lugar. Sabe, é muito importante que a gente tenha essa clareza. Um dia desses, eu estava me deslocando na cidade de São Paulo e precisava ir a uma localidade que eu não conhecia muito bem. E eu usei um desses aplicativos de celular, sabe, para poder me deslocar. Talvez você também tenha esse hábito de usar o aplicativo do celular. E, de repente, o aplicativo parou de funcionar. Eu estava num lugar que eu não conhecia, não sabia como chegar ao meu destino. E comecei, de fato, a me desesperar. Mas a lei da oração é simples. Eu sei para quem eu vou orar. Eu sei para quê eu vou orar e eu sei como orar. Eu vou emitir essas palavras a Deus Criador do universo, que é essa força que me envolve. Eu vou fazer isso não por mim, não pelo meu ego. Eu vou fazer isso porque, naturalmente, eu quero transmitir a alegria para o outro e ver o outro feliz. E como eu vou fazer isso? De coração, com a certeza de que Deus vai me responder. E foi pensando nisso, então, que eu parei o carro, me coloquei lá, era final de tarde, me coloquei em posição de oração e orei. Deus, o Senhor sabe o que é certo para mim. Está tudo preparado, gostaria muito, do fundo do meu coração, de chegar nessa localidade. Mas eu não estou conseguindo ficar calma. Mostra para mim, fala comigo, Senhor. Fale comigo. E olha, eu vou contar para os senhores, eu desfiz a posição de oração, olhei para frente e o que eu ouvi foi em 100 metros, vire à direita. Foi muito, muito curioso, o aplicativo voltou a funcionar. O aplicativo funcionou daquele momento até a porta da localidade que eu tinha que ir. Me deixou lá em tempo hábil e muito tranquilo, as pessoas ficaram felizes, eu fiquei feliz. E mais, a convicção de que Deus nos escuta, independente daquilo que a gente deseja. É um desejo sincero, Deus está te escutando, meu querido. Fique tranquilo, Deus está com você. Você é Deus. Não precisa se preocupar com absolutamente nada. No seu interior habita a força infinita de Deus. Não tenho a menor dúvida que você é merecedor de todas as coisas. Que bom que você pôde escutar um pouco mais dos ensinamentos da Seiichi Noye. Sinta-se convidado a assistir novamente outras conversas a respeito desse ensinamento, ou pela TV, ou pelo canal do YouTube, e se desejar, visite-nos pessoalmente. Muito obrigado pela sua participação. A Seiichi Noye vem apresentar mais um livro com mensagens que tocam o coração. Palavras de Sabedoria. O ensinamento em sua forma mais pura para extrair a capacidade infinita e fortalecer a convicção homem, filho de Deus. Adquira já o seu. Informações através das nossas sedes espalhadas pelo Brasil. Saiba uma mais próxima de você no sni.org.br. Você também pode adquirir o livro através da loja virtual
livrariasni.org.br ou ainda pelo telefone 0 operadora 11 5074 4180. 5074 4180. Muito obrigado! Seja você também um mantenedor do programa Seicho no Ie na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800 770 2600 ou 0 prestadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através de sua doação. Muito obrigado. Oração para receber o amor de Deus. O fulgurante amor de Deus flui para o meu interior, e uma atmosfera desse amor de Deus emana incessantemente de todo o meu ser e preenche todo o meu lar. Todos os meus familiares estão envoltos por essa atmosfera de amor e vivem radiantes, vigorosos, cheios de júbilo, paz e ventura. O meu lar é lar de Deus, é lar de filhos de Deus, está sempre orientado pela sabedoria de Deus e preenchido pelo amor de Deus. Por isso, nenhuma infelicidade, nenhuma doença poderá se aproximar do meu lar. Como o meu lar está protegido pelo amor de Deus, vêm somente coisas boas, desejáveis, belas e harmoniosas. O amor de Deus manifesta-se como abundante provisão. Deus jamais dá pobreza a quem pede riqueza. Todos os meus familiares contribuem para o bem da humanidade através de seus respectivos trabalhos para os quais têm vocação. A provisão abundante é algo que vem a nós como recompensa da contribuição que damos à humanidade. Deus não nos deu uma mente tão mesquinha que deseje receber provisões sem pagar o devido preço. Pelo contrário, Ele nos extermina tal pensamento mesquinho, e nisto consiste a verdadeira expressão do seu amor. Os meus familiares são todos filhos de Deus, e por isso eles se responsabilizam por seus atos. Não buscam enriquecimento fácil através de uma chance que possa surgir por acaso em sua vida, e recebem a dádiva provinda de Deus, obedecendo à lei da mente que diz: dando é que se recebe. Mesmo que eu receba a felicidade segundo a lei mental da recompensa, dá e receberás, não penso presunçosamente, recebi porque dei. Tanto os benefícios que dou, como a força para dar, são dádivas recebidas de Deus. Sou apenas o canal por onde circulam as dádivas de Deus. Se eu não passar para frente a riqueza, a capacidade e todas as coisas que possuo, estarei entupindo o canal da circulação das dádivas de Deus e, por conseguinte, não terei uma vida agradável, causarei transtornos a outras pessoas e não estarei correspondendo à vontade de Deus. O amor não é um simples sentimentalismo, nem um conceito abstrato. Ele é o esforço volitivo em fazer algo de útil ao próximo. Agradeço a Deus que me ama e me protege constantemente.